A paz a todos. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 18, diz assim, ó: No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Em algumas outras traduções, no lugar de medo, tá temor. Aqui nessa tradução do NVI tá medo. Meus irmãos, é fácil eu criticar aquilo que eu não conheço, né? É fácil eu julgar, falar mal daquilo que eu não conheço. Às vezes já pode ter acontecido comigo ou com você, de estar eu e mais outra pessoa numa conversa e as pessoas estão falando mal de alguém, até comigo mesmo, porque nós somos esses julgadores. Até com você pode ter acontecido, com nós acontece isso. E a gente às vezes criticar algo que a gente não conhece, falar. Como que eu vou falar de alguma pessoa se outra pessoa vir falar mal dela pra mim, eu poder concordar se eu não conheço? Então às vezes precisa ter os dois lados, nós precisamos conhecer os dois lados. Nós temos que ouvir os dois lados. E com Deus é mais ou menos assim. Sabe por que eu digo isso? Porque a maioria das pessoas que não conhecem a palavra de Deus, a maioria das pessoas que não conhecem a Deus por si mesma, por si própria, mas ela só conhece a Deus de ouvir falar pelos outros, de outra pessoa vir e comentar de Deus para ela vê pela vida de outra pessoa. Ela não conheceu ainda a verdade, como diz no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Conhecerão a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Nós sabemos que essa verdade é Jesus, porque no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essas pessoas que não conheceram ainda esse Jesus, não conheceram a palavra, elas têm um pensamento totalmente errado sobre Deus. Elas pensam que Deus é um ser mau para quem não faz o que Ele quer, e que Ele é agradado por sacrifício. Esquecem que Deus é um Pai amoroso, que derrama o seu amor sobre os seus filhos e que só quer o melhor para nós sempre. Deus, Ele não quer que nós tenhamos simplesmente medo dEle, irmão, mas sim que nós respeite, nós temos reverência e que nós conheçamos Ele, que nós amemos Ele. Mas isso tem que ser algo natural, não pode ser por medo de ir para o inferno ou coisa parecida, algo assim, sabe? Mas por reconhecer que Deus, Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é misericordioso e que Ele quer que façamos a sua vontade com prazer, para nós sermos filhos dele. Conheça você mesmo, Jesus, neste dia. Fale para Ele, se você não conhece Ele ainda, fale: Jesus, eu quero te conhecer mais. Conheça você por si próprio. E aí você vai tirar as suas próprias conclusões. Eu estava conversando com um amigo meu uma vez, e a gente estava falando sobre essa questão de conhecer Deus. E aí eu falei para ele: cara, andar com Jesus pode ser tudo, menos chato. Nunca foi chato. Se uma pessoa falar pra mim que é chato andar com Deus, então ela nunca andou. Mas é difícil por causa das nossas renúncias com as coisas do mundo, da nossa renúncia da carne, de negar o nosso eu todos os dias. Para nós pode ser difícil isso, mas graças a Jesus nós temos o Espírito Santo e esse Espírito Santo nos ajuda e nos dá graça para nós renunciar ao nosso eu para poder agradar a Jesus. Romanos 12, verso 1 e 2 diz assim que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Esse é o culto racional. O nosso culto racional somos nós mesmos adorando a Deus, cultuando a Deus com o nosso corpo, com a nossa mente, com as nossas atitudes, entregando nossa vida todo dia a Ele. E não se moldar, não se conformar com a corrupção, com os costumes desse mundão de trevas, mas sim deixar o Espírito Santo de Deus nos guiar. E aí você fala assim: cara, eu quero conhecer esse Jesus. Sabe quando que você vai conhecer esse Jesus? Jeremias 29:13 diz: quando me buscar de todo o coração. Quer conhecer esse Jesus também? Que nem eu estou conhecendo a cada dia, busca conhecer? Entrega a tua vida a Ele, busca Ele de todo o coração, então Ele vai se revelar para você. E saiba o seguinte, que no Salmo 51, verso 17, Davi falou assim, que sacrifício que agrada a Deus é um coração quebrantado, um coração humilde, um coração contrito, é um coração profundamente arrependido. Esse é o sacrifício que Deus quer de mim, de você, todos os dias. Em Lucas, capítulo 9, verso 23, e diz para nós negar o nosso eu, negar nós mesmos, todos os dias, e tomar a nossa cruz. Meus irmãos, depois de um certo tempo caminhando com Cristo, nós começamos a perceber que o nosso valor não está nas coisas deste mundo, não está nas conquistas, mas sim na paz que a gente tem com Cristo. Amém. Fiquem todos na paz.